Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui reunidos, mesmo que à distância, para estudar um pouquinho da palavra de Deus. E eu queria começar esse momento com uma oração, convidar você, no lugar que você estiver, a orar juntamente comigo, pedindo para que Deus fale diretamente aos nossos corações nesse momento. Vamos orar? Pai, eu queria te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos dá momentos como esse, para a gente estudar um pouquinho mais da Tua Palavra. Eu queria pedir que o Senhor esteja então à frente desse momento, para que a gente possa ouvir de fato o que o Senhor quer falar conosco. E muito obrigado, Pai, porque a gente tem acesso à Tua Palavra, às Suas Escrituras. E eu peço que o Senhor conduza então esse momento e que o Senhor fale diretamente conosco. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto que a gente vai estudar hoje, ele se encontra na carta de Tiago, no capítulo 3. A carta de Tiago, ela foi escrita pelo Tiago, irmão de Jesus, o próprio autor, e foi escrita ali por volta de 50 depois de Cristo, então bem próximo ali à morte e ressurreição de Jesus. E uma das principais fontes que Tiago teve para escrever essa carta foram os próprios sermões de Jesus. Então Tiago aprendeu muito com Jesus. A gente vê muitos pontos levantados aí durante toda a carta por Tiago. A gente vê esses pontos também levantados em sermões, como o Sermão do Monte, que é muito conhecido. Então a gente vê que Tiago realmente teve a oportunidade de aprender muito com Jesus. E também é uma carta bem imperativa. Em vários momentos a gente vê Tiago exortando e chamando os destinatários ali para mais perto de Cristo, e é uma carta bem imperativa nesse sentido. Bom, então vamos ler Tiago 3, a partir do versículo 9 até o versículo 12. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e uma salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Existe uma brincadeira, não sei se todos tiveram a oportunidade de participar dessa brincadeira ou já viram, chamada telefone sem fio. É uma brincadeira bem antiga, né? Geralmente em roda, uma pessoa é escolhida para escolher uma frase ou uma palavra, e essa pessoa fala no ouvido da pessoa que está ao lado dela, e isso vai passando, 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 até chegar na última, e essa última tem que falar então o que ela entendeu. E a gente vê nessa brincadeira o como é fácil as palavras serem distorcidas, ou mudar o sentido, ou às vezes sai uma frase sem conteúdo, uma frase oca. O quão é fácil a gente distorcer a nossa fala, o quão a língua é uma coisa que deve ser controlada. E é justamente sobre isso que Tiago está falando nesse trecho que a gente leu. E é um tema muito importante para Tiago. A gente vê que em cada capítulo existe uma ênfase em relação a falar. Em cada capítulo, em diversos versículos, não só uma vez, mas várias vezes, Tiago tem essa ênfase em relação ao falar. E por quê? Por que Tiago, então, tem esse foco no falar? Bom, desagradar a Deus com a nossa língua é um pecado extremamente fácil. Não necessita de algo externo. A gente nasce com o pecado no nosso coração e com pouca idade a gente já aprende a falar. Então é uma coisa que desde pequeno a gente tem acesso a desagradar a Deus com o nosso falar. Uma criança ali com poucos anos de idade já consegue desagradar a Deus com o seu falar. E está muito relacionado à mente. Está muito relacionado àquilo que pensamos, o que falamos, tudo isso está relacionado. Tiago então nos exorta a transformação do nosso coração e da nossa mente, como a gente pode ver pelas próprias palavras de Jesus no capítulo 15 de Mateus, a partir do versículo 17. Diz assim: Não entendeis ainda que tudo o que entra pela boca desce para o estômago, e mais tarde é lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídio,
adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnia, blasfêmias. Então nesse trecho a gente vê o próprio Jesus conversando ali com os fariseus e escribas da época, fazendo-os perceber o quão importante é aquilo que sai da nossa boca. E a gente vê então que Tiago teve contato com Jesus a ponto de aprender isso com Jesus. Ele teve contato direto com a fonte, e é isso que ele nos traz nessa exortação que a gente vê no texto de Tiago 3. A fala, ela foi criada por Deus e foi um dom dado a nós por Deus, e com o objetivo de louvar e glorificar, exaltar o nosso Deus. Mas a gente percebe que muitas vezes o falar pode ser usado como uma ferramenta de orgulho, uma ferramenta de ódio, uma ferramenta até de blasfêmia contra o próprio Deus. Isso tudo foi distorcido por causa do pecado. A língua que antes tinha o objetivo de louvar e exaltar o nosso Deus, hoje é usado para desagradar muitas vezes ao nosso Deus. E é muito fácil a gente escorregar de um lado para o outro. Então, no mesmo dia, no mesmo momento que a gente está louvando ao nosso Deus, a gente está usando a nossa língua como ferramenta de orgulho, ódio e tantas outras coisas que desagradam ao nosso Deus. E eu queria levantar então 3 evidências manifestadas no falar e 3 verdades sobre o ato de falar. A primeira evidência é que o ato de falar evidencia se genuinamente somos cristãos. Como o próprio Jesus falou aqui, o que a gente fala mostra aquilo que está no nosso coração. Adão, ele evidenciou o pecado que havia nele quando colocou a culpa sobre outra pessoa do pecado. E a gente vê isso em Gênesis 3. Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Então a gente vê que Adão, ele evidenciou o pecado através da língua. A língua, aquilo que ele falou, evidenciou que o pecado já estava no coração dele. E ele quando ele coloca a culpa sobre Eva, ele demonstra o que ele realmente era feito, o que estava no coração dele. E Paulo é ainda mais específico ao tratar da nossa língua em Romanos 3, a partir do versículo 13. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Então, nesse trecho, Paulo mostra como nós, seres humanos, somos dominados pelo pecado, e o que realmente habita em nosso coração é o pecado, e somos constantemente levados a demonstrar isso através da nossa língua. O que a gente precisa saber em relação a isso? Que a nossa língua reflete o pecado que há em nós. A gente tem que tomar cuidado muitas vezes com comentários críticos sobre outras pessoas, palavras hostis, ou aquilo que não agrada a Deus, porque isso reflete o que nós somos, e somos pecadores, somos depravados, e a gente tem que ter o controle sobre o que a gente fala. Ao contrário disso, a fé autêntica deve produzir mudanças no falar dos filhos de Deus. Nós que somos filhos de Deus, devemos mostrar que fomos transformados através da nossa língua. O segundo ponto que eu queria levantar é como o falar evidencia a maturidade do cristão. Então, após a conversão, a gente começa um processo de crescimento. E assim como filhos crescem e se desenvolvem e mostram marcas genéticas, trazem marcas genéticas parecidas com seus pais, sejam comportamentais ou até mesmo físicas, nós, como filhos de Deus, temos que demonstrar que somos realmente criaturas e chamados para ser filhos dele através do nosso crescimento, através das nossas marcas como cristão. E esse é um processo de mudança que não é instantâneo, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. E Tiago, a respeito desse processo, ele nos dá 2 exemplos que estão no versículo 3 e 4 do capítulo 3. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios. Embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Então esses 2 exemplos mostram a importância de controlarmos a nossa língua,
para que a gente possa refletir o caráter de Deus e mostrar que somos realmente filhos de Deus. Então, o freio na boca do cavalo, ele controla o cavalo inteiro, um animal grande, que é controlado ali por um freio colocado ali na sua boca, ou o leme do navio, né, uma embarcação enorme, é controlada por um leme, um instrumento pequeno que mostra a direção ali, que leva todo o navio a ser conduzido. Então, controlando a nossa língua, toda a nossa vida vai estar sob controle. Controlando apenas um pequeno músculo do nosso corpo, a gente pode controlar o nosso corpo inteiro e colocar nossa vida realmente sob o controle de Deus. O terceiro ponto é que o falar evidencia a qualificação para ensinar. Então, na igreja do primeiro século, muitas vezes o ministério do ensino era buscado por algumas motivações erradas. Uns queriam fama e esse privilégio de ensinar, e provavelmente essa foi uma das motivações que Tiago teve de escrever e de exortar tanto a respeito do falar em sua carta. Transmitir a palavra de Deus tem que vir junto com uma vida de comunhão. Ensinar, seja aos filhos ou à igreja, existe uma busca constante pelo controle da língua. E a gente deve estar sempre buscando isso diariamente como parte do nosso crescimento, evidenciando que somos filhos de Deus. E aí a gente vai para algumas verdades. A primeira verdade é que a língua ela é realmente potencialmente destrutiva, mas ela também pode ser edificante. A gente viu que o objetivo principal de Deus era que usássemos a língua para louvar e bendizer o nome de Deus, mas houve uma distorção desse objetivo principal. Hoje a gente não usa a nossa língua apenas para glorificar a Deus. Muitas vezes a gente busca outras coisas que desagradam a Deus com o uso da nossa língua. A mesma língua que louva é a língua da crueldade mais devastadora. E é com a língua que a gente canta que a gente amaldiçoa o nosso irmão. A segunda verdade é que a língua não pode ser controlada pelo homem, mas sim por Deus, e apenas por Deus. Em Gênesis, Deus deu a Adão, ao homem, o objetivo de dominar sobre cada animal. Só que sobre a nossa língua a gente não tem a capacidade de dominar. Então o que a gente deve fazer quando a gente convive com algo indomável? A gente deve pedir que Deus a controle. Deus, ele é o único capaz de controlar a nossa língua. Nós não somos capazes de controlar o que sai da nossa boca, porque o que há dentro de nós é o pecado. E a gente vê isso no Salmo 141, no versículo 3, o salmista falando: Senhor, põe uma guarda à minha boca, fica de vigia à porta dos meus lábios. Então a gente vê nesse versículo que o salmista tinha uma compreensão de que ele precisava controlar a sua língua, e ele pede isso a Deus. E é a Deus que a gente tem que pedir para que nos ajude a controlar a nossa língua. E a terceira verdade é que a nossa língua ela é ambígua. Então existe a expressão, cuidado para não morder a língua. Acho que todo mundo já ouviu pelo menos essa expressão. E a gente morde a nossa língua quando a gente assume e quando a gente declara que temos o Espírito de Deus habitando em nós, mas as nossas palavras não condizem com isso, não agradam a Deus. Isso mostra uma ambiguidade no nosso agir. Se temos a Deus como suficiente no nosso coração, por que a nossa língua não declara isso, não evidencia isso? E é o que Tiago fala no versículo 11 e 12 desse capítulo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Então, nesses versículos, Tiago ele traz uma comparação, uma série de perguntas que nos fazem refletir. Realmente, se a gente mistura uma água pura com uma água impura, qual seria o gosto que a gente sentiria? Por mais pura que fosse a água, a gente sentiria um gosto ruim. O ruim acaba por estragar o bom. Por diversos momentos nós declaramos que Deus é o nosso Senhor e cantamos e louvamos a Deus e fazemos tantas coisas com a nossa língua que realmente agradam a Deus, mas poucos momentos depois estamos comentando sobre a vida de um outro irmão, ou fazendo fofoca, ou comentários inadequados. Tudo isso mostra uma ambiguidade que temos na nossa língua e como isso revela o que realmente está no nosso coração. Bom, para
encaminhando para o final, a gente tem algumas conclusões. A primeira conclusão é que é muito fácil a gente falar o que não deve, ou até além do que a gente deve. Isso é muito fácil. Mas o cristão autêntico, ele deve ter a sua fala marcada pelo caráter de Deus. Ele deve evidenciar a transformação que ele tem e está tendo através do Espírito de Deus que habita nele. A língua é o músculo que mais deve ser exercitado por nós cristãos que reconhecemos a Deus como suficiente Salvador. E esse treinamento deve ser feito diante de Deus, para que a gente possa ser edificado cada vez mais, para sermos parecidos com Cristo e sermos apresentados um dia como sacrifício perfeito ao nosso Deus. Então que Cristo seja sempre o centro das nossas conversas, como diz o versículo 17 e 18, finalzinho do capítulo 3, diz assim: porém a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. E que sejamos semeadores da paz, com o nosso falar, com o nosso agir, que evidenciemos cada vez mais que somos transformados pelo poder do Espírito, através do nosso falar, através do nosso agir, e que nos apresentemos então como um sacrifício vivo ao nosso Deus. Eu espero que esse estudo tenha falado aos irmãos como falou comigo, e eu queria terminar então com uma oração, convidar a inclinarmos as nossas cabeças agora. Senhor, eu queria te agradecer, Pai, porque o Senhor fala conosco e como é um privilégio, Pai, sermos moldados por Ti e recebermos uma exortação assim como temos nessa carta de Tiago, Pai. Queria te agradecer porque o Senhor é capaz de dominar a nossa língua e temos sempre em Ti refúgio para quando não conseguimos domar a nossa língua, Pai. Então eu peço que o Senhor nos ajude a cada dia a buscarmos controlar a nossa língua, a buscarmos estarmos mais perto de Ti, a estar mais perto de Ti, e que a cada dia a gente possa ser mais parecidos contigo, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, meus irmãos, muito obrigado e um excelente domingo a todos.